AguaCast. Fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ. 35 anos fazendo a diferença. Olá, AguaCast Lovers! Ih, que é isso? Começou diferente hoje? Esse episódio merece. A gente tá recebendo aqui convidados muito especiais. Logo eu vou explicar por quê. Então vamos começar logo, tô ansiosa. Vamos fazer a abertura de uma vez, vai lá. Vamos, eu sou a Ana Ardito. E eu sou o Murilo Santana. E este é o AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje: Consórcio PCJ. Bom, Ana, vamos continuar então aqui. Bom, você sabe que esse aqui é o pod videocast mais famoso do Brasil em relação à água, né? A gente começou em janeiro e estamos concluindo essa temporada com esse episódio final, assim, com a audiência bombando, né? Sim, episódio final, tudo de bom. E quem está aqui hoje para falar com a gente, Murilo? Exato, um episódio especial, sabe por quê? Por quê? Porque estamos recebendo aqui amigos queridos, companheiros nessa jornada da água. Vamos apresentá-lo? Vamos. Então vai, eu falo um, você fala outro. Você fala o apelido dele, que ele é mais famoso pelo apelido. Vou só soltar. Eu vou soltar o nome correto, clássico. Então, tudo bem, estamos aqui com Chicão, do consórcio PCJ, nosso secretário executivo. Francisco Laoz e a gerente técnica Andréa Borges. Andréa Borges, muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente hoje. Depois de passarem aqui vários associados recebendo a equipe do consórcio PCJ. Finalmente, né? Já estavam perguntando. Vocês vão participar do podcast, do AguaCast? E você está preparada para esse... Não sei, Ana. Está nervosa? Um pouquinho. E você, Francisco? Eu estou, acima de tudo, extremamente feliz. Porque estamos conseguindo realizar um sonho. Eu acho que isso é importante. Para falar dos 35 anos de consórcio PCJ, estamos em ritmo de festa. Esse ano que é um ano especial mesmo, né? Exato. 13 de outubro, lembrando a você que está assistindo, já tá careca aí de saber que o consórcio PCJ vai completar 35 anos, dia 13 de outubro de 2024, e a gente já está aqui iniciando todos esses preparativos e comemoração dessa importante data para as bacias PCJ. E esses 35 anos a gente comemora, é o nosso último episódio dessa temporada. Com cantorias de Ana Paula. Cantorias, pessoal, vocês vão ficar um pouquinho sem a minha cantoria por um tempinho, mas vamos brindar, né? É verdade. E esses que são nossos amigos, né? Eles sabem desse ritual do AguaCast. Não sei, pra vocês... A gente brinda com o quê, Franz? O que um espanhol como você brinda na sua casa? Isso! Com a champanhe mais preciosa do mundo, que é a água. Tá bem preparado! A água... Esperamos spoilers. A água das bacias PCJ, olha lá. Então, brinde aos 35 anos do consórcio. Brinde! Nada de colocar a taça sem beber, né? Sabe que isso dá azar. Deixa quieto, Então, bora lá, vamos começar. Eu queria já introduzir o Francisco. É um renome no gerenciamento de recursos hídricos do Brasil, né? Ajudou na política nacional, na política estadual de recursos hídricos. E tudo começando nessa... a gente fala que é ser picado pela abelhinha azul, né, Francisco? Como é que após 35 anos vê esse sistema de gerenciamento sendo implantado e colhendo aí os frutos todo esse planejamento que foi feito lá atrás? Eu diria que os fundadores são sempre críticos e acho que poderia ter sido mais. Mas eu acho que nós conseguimos muito, muito, muito. Atrelado a atividades importantíssimas, como de sensibilização ambiental, que a Andréa muito bem conduz na nossa instituição, que é justamente fazer em algum momento com que as pessoas reflitam. Por que estou vivo? E se estou vivo, dependo de água. E um trabalho que fazemos em educação ambiental, a água não vem da parede, não vem da torneira, né, André? Isso nós trabalhamos muito fortemente. Então eu diria assim, 35 anos de consórcio significa ter iniciado um trabalho quando pouquíssimas pessoas sabiam a importância desse produto. E hoje, o número de pessoas que sabem a importância não é tão grandioso quanto gostaríamos que fosse.
Mas é um número extremamente significativo. É um agente multiplicador, né, André? E a gente consegue ver que algo mudou, né? Nesses Exatamente. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? Mas mudou. Mas está diferente a bacia. A bacia e o mundo, né? E nós, né, que não somos nem um pouco vaidosos, nós ajudamos a mudar o mundo, né? Porque nós ajudamos a criar a Rede Brasil, a Rede Latina, a Rede Internacional, participamos do Fórum Mundial da Água, de congressos internacionais. Então, nós levamos algo que poucas pessoas podem imaginar. Mas, normalmente, qual é a reação frente a um problema? É uma crítica, é um protesto, é uma reclamação. Não, aqui nas bacias PCJ, já antecipando a pergunta do futuro, nós começamos com sepultamento. Um sepultamento de um rio com caixão de defunto. Teve até marcha fúnebre? Marcha fúnebre, tudo que tiver direito. É importante falar pro pessoal de casa, pessoal que está nos assistindo, que isso é literalmente, né? Isso aconteceu. A marcha fúnebre. Pessoal, literalmente, foi assim mesmo. Qual foi o ano que aconteceu o enterro do Rio Piracicaba? Se não me falha a memória, foi em 77. Mas pode ser mais um ou menos um. Podemos... Tá tudo padrão ali, né? Podemos... Na década de 70. Na década de 70. Mas eu diria o seguinte, o grande diferencial de Piracicaba, que irradiou para todas as bacias PCJ e para o mundo, foi que houve um protesto. Mas, juntamente com o protesto, houve o envolvimento da comunidade científica, houve envolvimento do empresário, da dona de casa, e surgiu uma proposta. Então não foram para a rua, deitar na rua e impedir o trânsito. Passaram a construir soluções. E essas soluções têm um slogan. Quanto maior o tamanho do problema, né, Andréa? Nós trabalhamos em educação ambiental. Maior é a alegria em envolver pessoas para juntos encontrarmos a solução. André, a gente sabe que que o consórcio tem um projeto de sensibilização, educação ambiental, que todo mundo conhece, inclusive é o projeto Gota d'Água, que completa nesse ano 30 anos. Andréia, como que é isso? Conta pra gente sobre esse projeto. Né? Exato. Fale pra gente um pouquinho sobre o projeto Gota d'Água, pra todo mundo que tá ouvindo. Bom, antes, né, quando ele começou lá em 94, e o Francisco acompanhou muito bem essa história, ele chamava Semana da Água. Né? E foi, em 94, um projeto piloto, uma sala de aula, e dessa sala de aula nós temos a nossa mãe, né, do Semana da Água, que é a Adriana Braga, o pai é Francisco Larroz. E a filha que é você. Tivemos uma outra filha antes, a querida... Kátia Gotardi. Kátia Gotardi, que esteve muitos anos conosco, que antecedeu o trabalho da Andréia. A Kátia hoje contribui na nossa fundação, Agência de Bacias PCJ. É isso aí, Kátia também faz parte dessa história. Então, assim, mas lá em 94, era uma sala de aula só... E num município... Em um município, que é Valinhos, e que nós fizemos a abertura do projeto Gota d'Água esse ano em Valinhos, até para comemorar isso. E dessa uma sala de aula, em 30 anos de projeto, a gente alcançou mais de 40 municípios, mais de 150 mil alunos por ano, né? Em média, são capacitados. Isso é muita coisa, Ana. E, lógico, foram vários desafios, né? Eu fico feliz de dessa história, eu tô à metade, há 15 anos, participando de tudo isso, aprendendo muito, mas também é um processo de formiguinha, né? A gente sabe que educar alguém, né? As mães aí que estão ouvindo, né? Os pais sabem bem que não é fácil educar as pessoas. André, e o primeiro grande desafio foi que, de repente, apareceu um programa falando de gerenciamento dos recursos hídricos de uma entidade que já era forte, Consórcio PCJ. As professoras que tinham o seu projeto ali de fundo de quintal, às duras penas, colocando recursos do bolso, se sentiram ameaçadas. Falaram, o meu projeto vai para o fundo do poço. E o que eu vejo da grande sacada? A grande sacada é que esse projeto associou cada uma das iniciativas das professoras
ensinou como captar recursos através de empresas, de prefeituras, enfim. Ensinou a escrever projetos, que a gente sabe, se você não escrever um projeto, você não capta recurso em lugar nenhum. Ensinou a escrever projetos. Então, eu diria que, né, Andréa, o grande desafio foi, primeiro... Conquistar, Andréa. Eles estão muito ligados. É isso até que eu queria comentar, porque o Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ foi o primeiro a abordar a questão de gerenciamento de recursos hídricos. Além disso, a Semana da Água, ele é uma experiência que o consórcio foi buscar lá na França, na Classes de l'Eau, que a gente já abordou aqui em outros episódios. E aí eu queria que os dois, né? O que difere... Andréa, eu vou no carona. O que difere a Classes de l'Eau para o Semana d'Água e agora a Gota d'Água no consórcio PCJ? E ainda adiciono mais uma pergunta. Foi esse projeto piloto de 94 e 95 vocês instalaram, então, o projeto Gota d'Água. Virou o projeto Gota d'Água. 2005. Então, era isso que eu queria saber. Porque começou como um projeto piloto. Quando se tornou o projeto Gota d'Água? Primeiro, Semana d'Água durou bastante tempo, né? E a gente só fez uma mudança de nomenclatura porque as pessoas começaram, né? Começou a comemorar o Dia Mundial da Água no dia 22 de março. E algumas pessoas acabaram... não compreendendo, né, essa ideia do projeto, que não é trabalhar um dia, né, e só uma ação pontual. Então, a gente resolveu mudar o nome, porque a Semana da Água acontece o ano inteiro. O ano da água. É o ano inteiro. E aí o Francisco vai explicar como é que surgiu essa ideia lá do Classes de l'Eau, porque ele acompanhou, qual foi o desafio que os franceses deram para o Brasil e o que a gente... fez o pulo do gato, né, Francisco? Você e a Adriana fizeram o pulo do gato e aí transformou esse projeto, conquistou, né, os outros municípios, que começou em Valinhos. No ano seguinte, vários municípios já falaram, não, eu quero. Nós fomos de um município para 13 no ano seguinte, de 64 alunos para 1.300, de um ano para o outro. Só que foi terrível no ponto de vista assim, de desafio, porque... nós capacitamos as professoras no primeiro semestre para elas aplicarem o curso no segundo. Mas, inicialmente, elas tinham dificuldade, porque o assunto era muito novo. Então, não conta para ninguém. A Adriana e eu fomos em todas as cidades dar as capacitações. Foi uma loucura. A gente trocava de roupa dentro do carro. O consórcio tinha um motorista... Pula. Era cedo, à tarde, à noite. E a pergunta que você fez sobre... as diferenças foi assim. Por que surgiu na França? Na França, eles implantaram a cobrança em 64, começou a funcionar em 68. Cobrança além da tarifa que você paga de água e esgoto para as companhias de saneamento, é um valor que a indústria tem que pagar, que os municípios têm que pagar, que a agricultura tem que pagar pela água captada. É o valor real da água, para valorizar a água para que se gaste menos. Na França, foi 68. Quando foi 78 para 80... o que aconteceu? Eles não tinham água. Muito pouca água e com péssima qualidade. 10 anos depois deste programa de cobrança, as pessoas passaram a gastar muita água. E até acharam que não deveriam mais pagar a cobrança. Pagar porque eu tenho água. Então aí nasceu de forma grandiosa um programa inteligente para mostrar para as pessoas que a cobrança pelo uso da água era para racionalizar a água e também para ter mais recursos para investir em tecnologia e em sensibilização. Tanto é importante, né, educação, porque muitas vezes as pessoas não entendem quais são os instrumentos de gestão. Exatamente. Né? E aí a gente tem que ensinar, envolver, mobilizar. Só que os franceses, eles faziam esse programa, né, Francisco, com quanto? 1.000 euros? Na época nem era euro, né? Isso aconteceu. Então, eles chegaram em alguns momentos a gastarem 50% dos valores da cobrança, só para vocês imaginarem. Sabe quanto a França arrecada hoje? 2 bilhões de euros por ano em 6 agências de bacias. 2 bilhões de euros. Eles, por muitos anos, gastavam 50% disso em sensibilização ambiental. Porque eles entendiam... Imagina, gente. Que somente... 1 bilhão de euros para gastar. André, você tem 1 bilhão de euros para gastar, André. Vocês que estão nos ouvindo não querem fazer uma doação para a nossa educação ambiental, tá vendo? A Andréa falou que é o sonho dela. Isso aconteceu. Mas qual foi o pulo do gato? O pulo do gato foi a sua pergunta. Qual é a diferença entre nós
entre as aplicações, né, das classes de água da França e a nossa Semana da Água, que virou Gota d'Água, eles tinham um apoio forte de agências de bacia que já arrecadavam muito dinheiro. Então, cada classe de água tinha uma ONG contratada para capacitar as pessoas. E, tipo assim, cada classe ganhava 3 mil euros, além de uns livros bonitos, que você precisava de uma cordinha, sair água do poço, cantava musiquinhas e coisas assim. Quando a Adriana e eu, nós fomos convidados, depois da primeira aplicação, para irmos na França. Fomos convidados pela França, que nós pedimos autorização, eles mandaram uma inspetora aqui, e a inspetora ficou encantada e deu como presente 2 passagens, uma para mim e outra para a Adriana. Ai, que ruim. É isso. E nós ficamos 15 dias isso, né? e participamos com os alunos de tudo. Na volta, no avião, a Adriana falou assim, mas Francisco, lá eles têm 3 mil euros para cada classe. Aonde nós vamos arrumar isso? Eu falei para ela, nós vamos dar 3 mil ideias para as nossas professoras. E foi o que nós fizemos. Nós ensinamos a montar ofício, fazer visita nas empresas, envolver o promotor público, envolver o prefeito da cidade e todos para que eles se transformassem em agentes multiplicadores. E esse que é o pulo do gato, né, do projeto. Porque foi com esse, né, com 1 milhão de ideias, não digo nem 3 mil, não, foi 1 milhão de ideias que foram dadas, né, e junto nessa construção coletiva com os educadores, passando pela formação no primeiro semestre, e aí esse auxílio de, tá bom, nós vamos falar sobre água. Como eu vou aplicar isso em sala de aula? Como eu vou trabalhar esse assunto, gente, cobrança pelo uso de recursos hídricos com os meus alunos? E aí que entra o consórcio auxiliando, né, produzindo kits, jogos, apostilas. Foram muitos materiais didáticos nesse período para que o professor se sentisse seguro de trabalhar aquele assunto depois em sala de aula. E aí sim, né, chamava Semana da Água, porque todo esse processo do ano inteiro culminava numa semana, no final do ano, geralmente era outubro, né? Final de outubro. Outubro, exatamente. Que eles faziam, então, uma semana que os alunos iam apresentar, né, o que eles aprenderam. Então, faziam teatros, apresentações musicais, maquetes. Inclusive, o encerramento, nós estimulávamos que fosse, por exemplo, um sábado, chamando toda a comunidade e através de peça de teatro, de jograis, e nós lançamos uma coisa inteligente. Nós copiamos das universidades o patrono. Que o patrono nas formaturas da universidade é quem paga a conta. Então, nós ensinamos as professoras a convidarem um diretor de uma empresa a ser o patrono daquela Semana da Água. E aí aquela empresa adotava. Não conta para ninguém, mas o primeiro patrono de Valinhos foi só a Unilever. Então, e a Unilever até hoje contribui conosco, assim como outras empresas pequenas e grandes. E até padarias para dar o lanche para as crianças. Isso, Andréa. Né? Então, tudo isso foi sendo trabalhado. A farmácia, um kit de primeiro socorro, se algum aluno machucar o dedo ali. E aí, de Semana da Água, virou Gota d'Água. Por que virou Gota d'Água? Então, primeiro por conta dessa questão que eu falei, para não ficar restrita a uma semana. Né? Porque os educadores, claro, já tinham incorporado aquilo, né? Porque a gente mudou em 2015 Andréa, o nome. houve uma coincidência. A Secretaria Nacional dos Recursos Hídricos, se não me falha a memória, em 2001, lançou a Semana da Água, que é durante a semana do Dia Mundial da Água. Então, isso confundiu a cabeça das pessoas. E era difícil de chegar a um acordo, né, com o prefeito e tal, e falar, não, mas a nossa Semana da Água anterior... Outubro, não é em março. E durava o ano inteiro. Nome, que é o ano inteiro. A semana não é semana, a semana é ano, né? Ana. E aí eu queria que você falasse pra nós... Quero não, eu estou ordenando. Ixi, Você tem algum Hoje ela tá spoiler? atacada. Você tem algum spoiler? Porque esse ano completa 30 anos do projeto Gota d'Água. O que vem por aí? 30 Você vê o que você pode falar pra anos. nós? O que vai ter de diferente? Gota d'Água, a gente também incentiva as empresas, né, a participarem. Porque não só as escolas. Tem outros locais que podem aplicar, né,
toda essa capacitação, formação com os profissionais. E o ano tal. inteiro, né, André? O ano inteiro. Educação ambiental não é só na sala de aula. Exato. Então, é isso que a gente tem buscado incentivar e que dos próximos 30 anos do Gota, a gente vai continuar incentivando e é o que vem por aí. A gente trabalhar cada vez mais com a comunidade, né? Com as empresas, para todos pensarem, né? Com o setor rural, enfim, todo mundo, todos os setores pensarem, então, e sentirem parte dessa mudança, né? Porque às vezes a gente fala, mas só eu separar o lixo na minha casa não vai fazer diferença nenhuma, né? Que eu digo um monte de garrafa plástica no mar, aí as ilhas plásticas nos oceanos, né? Só que se cada um fizesse a sua parte, realmente, a gente estaria muito melhor, né? Então, a gente não pode ter essa consciência de, não, o que eu faço não faz a diferença. Então, até a gente criou o prêmio Sua Gota Faz a Diferença, pensando nisso também, porque faz muita diferença. Então, o Gota, né, para os próximos anos, a gente pretende cada vez mais ampliar, né? A gente fala muito, é sair da escola, ultrapassar os muros da escola e chegar na comunidade. Esse é um dos objetivos agora dos 30 anos. Exato. E começar a trabalhar temas mais complexos, né? Como esse ano, a questão da justiça ambiental e resiliência hídrica. Então, um tema que não vai sair, né, do Gota é a questão das mudanças climáticas e como isso está interferindo cada vez mais no nosso dia a dia. Lembrando que o projeto Gota d'Água, ele vem cada ano com um novo tema, sempre acompanhado com o que está rolando, né? De mais atual, né? O de mais atual. Também encontros via internet tá rolando, né? Para que todo mundo possa participar, lives, né? E ele foi recebendo um aparato importantíssimo. Primeiro, nós trouxemos da França algo que não tinha lá, de diferença. Todo ano seguinte, nós fizemos um seminário de avaliação para saber aonde erramos, onde acertamos e o que não devemos fazer no ano seguinte e o que devemos fazer. André mantém isso até hoje. Que é o nosso que bom, que pena e que tal. Outra coisa, o próprio Murilo e André, que chegaram ao consórcio, um pouquinho depois do Marcelo e da Kátia, que foram os antecessores, eles vieram já numa era de informática. Estimularam as professoras a produzirem vídeos e uns nomes chiques em inglês que eu nem sei dizer, mas os dois são muito... E com a pandemia foi ótimo isso, da gente já ter começado um pouco antes, né? Sim, sim. Então, o que acabou acontecendo? Nós passamos a ter um legado construído ano a ano desses materiais. Em 2009, o consórcio, em parceria com empresas consorciadas, construiu lá na sua sede em Americana... Já vamos chegar. Vamos falar sobre isso? A casa modelo depois? Vamos pode falar já. Vamos já. Então, a André porque complementa. a gente tá numa conversa aqui meio de bate-papo, só faltou a nossa cervejinha básica que rola nos nossos happy tá sendo com a água da bacia PCJ. Exato. E aí, o quê? Tá esse bate-papo, tô perdida aqui no roteiro, mas eu sei que a gente tá falando coisa Podemos importante, falar, né? porque só para as pessoas entenderem, Isso. né, Ana, lá que tá assistindo, ou que é de outra bacia hidrográfica que não as bacias PCJ estão no interior de São Paulo. O consórcio tem na sua sede, já abordamos isso em outros episódios, uma casa que no começo era chamada de casa modelo, porque ela era para ser uma casa de experimentos, né, sobre ações e tecnologias. Uso de tijolos com tecnologias recicláveis. Exato, que não existia na época. Hoje a gente tem até alguns materiais aí, tem essa pegada toda, né, de construção sustentável, mas naquela época, em 2009, quando ela foi construída, não tinha isso. E agora, em 2020, ela passou por toda uma remodelação, graças a uma parceria com a empresa associada CPFL, com recursos da ANEEL, e se transformou na casa mais sustentável. O que essa casa tem de diferente, Se vocês Francisco? quiserem aí que estão nos ouvindo, nós temos um Instagram da Casa Mais Sustentável. Ah, verdade, o arroba. Casa Mais Sustentável, que está sendo, como a gente diz, alimentado ali com muitas novidades. Tem até um Reels meu dando um rolê por lá para vocês encontrarem, para vocês verem curiosidades. Fazendo publi pessoal. Exato. Eu deixo pra Andréia contar, porque a Andréia teve uma missão. Em pleno Covid, foi que chegaram os recursos da ANEEL e a Andréia assumiu, junto com a CPFL, uma ONG que eles contrataram, uma empresa que eles contrataram, a Andréia pode até mencionar nomes, etc., essa remodelação, né? Então... Foi isso mesmo, Francisco. Fala, André. E eu tenho um histórico muito carinhoso, assim, com a casa, porque meu primeiro dia de consórcio PCJ foi na inauguração da casa.
Tem foto da Andréia lá. Gente, vocês que vão visitar, vocês vão ver fotos da Andréia. 2009. Era a casa modelo. É, na casa modelo. Eu perdida, né? Que me chamaram pra uma conversinha, porque eu tinha ficado em segundo lugar no concurso, sabe? Ih, deixa quieto. A primeira desistiu, aí me chamaram pra uma conversa, eu fui. Não, vai ter uma reuniãozinha antes, mas você fica. Gente, era a inauguração da casa. Gente, não tinha espaço para estacionar carro na avenida. Tava uma loucura, todo mundo interessado, porque era realmente uma novidade muito grande. E aí, eu passei a cuidar dessa casa e... Inicialmente, a gente esperava que a casa recebesse mais universitários, né? Um público mais técnico para saber de toda a tecnologia, as formas de construção. E aí, a gente, né, até pelo forte programa de educação ambiental do consórcio, começamos a receber mais o quê? Crianças, alunos, as escolas todas visitando a casa. E aí, a criançada chegava para mim e falou, tia... Mas como é que isso aqui é uma casa se não tem cama? Se não tem, né, um sofá? Uma geladeira. Pois é, Ana. E eu falava, então, não, mas é só Na realidade, era um grande laboratório. Eu falava, é só estrutura. Mas tem mais coisas que a gente pode fazer nessa casa. E foi aí que Murilo Santana, né, acompanhou. Murilo Santana. A gente, né, tem as loucuras lá, de vez em quando, no consórcio. E falamos, vamos fazer uma mostra de decoração e arquitetura aqui. Uma ecodecor. E aí, em 2011, a casa se transformou realmente numa casa, né? E durante todo esse processo... Com sofá feito de garrafa PET. Que tá lá até hoje. Ótimo ainda, tá lá inteiro. Pra vocês verem como que ainda é resistente, além de sustentável, confortável também. E só que de 2011 até 2020... Né? Por mais que o sofá tivesse inteiro, algumas tecnologias já estavam ultrapassadas, né? E aí a gente sempre com esse desejo, essa vontade de trazer novas tecnologias, tornar a casa mais interativa, né? Todas as crianças hoje em dia com celular na mão, para competir com isso, né? Como é que a gente podia fazer? E aí surgiu, né? A gente foi atrás, na verdade, da CPFL e falou, nós estamos lá. Né, a sede do consórcio fica dentro, né, de uma usina da CPFL. Tem tudo a ver água e energia, né? Então, você topa e com a gente, vamos fazer uma reformulação? E aí, a CPFL topou, com recursos do Programa de Eficiência Energética. Fizemos um concurso para escolher, então, várias empresas, né, ONGs foram lá, mostraram seus projetos. E o escolhido foi o do Instituto Acatu, que acompanhou toda a obra num período muito complicado, que foi o da pandemia, né? Até estamos aí crescendo, né, com o número de visitantes, porque a gente passou por um período, né, que as visitas eram todas com máscara, com restrição do número de pessoas, né? Todo um cuidado especial. E agora as escolas já estão voltando, né, colocando no seu calendário, e recebemos escolas até de São Paulo, a casa fica em Americana. E legal falar que não só crianças, né? Não só crianças, continua recebendo os públicos, né, anteriores, então universitários, técnicos, grupos de terceira idade. A gente recebe aos finais de semana toda a comunidade, então a casa fica aberta. Tem até, inclusive, que durante alguns períodos do fim de semana não precisa de agendamento, né? Isso, porque durante pra quem a semana... tá ouvindo, precisa agendar pra aparecer lá. Não é só aparecer assim, não. Porque tem uma visita guiada, bem organizada, né? E a gente tem muito movimento, né? Então, a gente tem que agendar essas visitas para poder receber o pessoal de forma adequada. Então, durante a semana, a gente recebe grupos, né? Que podem fazer o agendamento no nosso site, o agua.org.br. E no final de semana, no primeiro e no terceiro sábado, todos os meses, a gente abre a casa. Então, é a casa de portas abertas para todos que quiserem vir visitar, também com monitores, para fazer toda a visita e conhecer também a casa e levar tudo que aprendeu lá para aplicar nas suas casas. Então, isso que é legal. Agora... Não, Murilo, não, eu vou quebrar o protocolo. Vixe. lá. Eu vou quebrar o protocolo no seguinte Meu motivo. Deus. Depois vocês complementam com as perguntas. Essa sensibilização que a Andréia coordena muito bem é justamente a passagem da coragem e
de todo o legado que o consórcio construiu. O que aconteceu? O consórcio foi criado e tinha uma encomenda, não tinha legislação de recursos hídricos no Brasil. Ele trabalhou com 1000 parcerias, sempre em parcerias, em 91 política estadual, 97 política nacional, 2000 ANA, e assim foi crescendo. Quando ele foi criado, tínhamos que proteger os mananciais. Ninguém sabia na região como plantar uma árvore. Itaipu sabia, fomos com ONGs lá do Paraná, fizemos parceria, começamos a plantar árvores, hoje já passamos de 6 milhões de árvores plantadas e continuam os programas existindo. Sentimos que o produtor rural precisava de um incentivo. Em parceria com o Extrema, lançamos o pagamento por serviços ambientais. Sentimos que deveria existir a valorização da água. A política dos recursos de São Paulo tentou, em 98, não conseguiu implantar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Em 99, o consórcio lançou a cobrança voluntária. E foi um sucesso tão grande que conseguiu que, em 2006, começasse, nas bacias PCJ, a cobrança oficial. Antes disso, em 2003, no Paraíba, que a Agência Nacional de Águas, a ANA, se inspirou na experiência voluntária do consórcio para implantar no Paraíba, e nós depois, em 2006, lançamos em Rio de Domínio da União, em 2007, em Rio de Domínio do Estado. E não foi parando por aí, foi na área de resíduos. Cada uma das ações que o consórcio foi fazendo foi para atender uma demanda de falta de experiência. Então, o consórcio, eu diria que ele é uma entidade incubadora e imprescindível. E qual é a arte? A Andréa brincou, né? Falou, de vez em quando a gente tem umas maluquices. A equipe ou os parceiros estimulam uma nova ideia. E aí, na tentativa e erro, essa nova ideia é colocada em prática, é ajustada e, através da educação e sensibilização ambiental, é feito a multiplicação entre o agente multiplicador, que principalmente contamos com as educadoras em primeira linha para isso, mas todos são educadores. São todos malucos pela água. Mas aí que eu ia falar, que eu tenho aqui um acessório que eu queria mostrar para o pessoal em casa. Eu ia até perguntar, você é maluca por alguma coisa? Ai, por várias coisas. E pela água, você Óbvio que sim, veja bem. Olha, porque o consórcio tem essa publicação aqui, eu queria que o Francisco falasse, mostrar ali para a câmera, que narra essa trajetória dessas pessoas que são, né, para quem não está, quem está nos vendo pelo YouTube, tá aqui o livro, e para quem está em casa, ele é uma publicação do consórcio que chama Malucos pela Água, que narra justamente essa trajetória dessas pessoas que são picadas pela abelha azul, Francisco. São o volume 1, ele mostra o início da nossa conversa, da campanha no 2000, a evolução que teve, os programas de educação ambiental, os engajamentos, né? E eu falo que o sucesso do PCJ, ou das bacias PCJ, é só um motivo. Nós temos menos águas que o Oriente Médio. Pessoas não sabem disso, mas a nossa disponibilidade hídrica de estiagem é menor que a do Oriente Médio. Só não tem camelo aqui, gente. É isso, André, só não temos camelo aqui. Mas então o que aconteceu? No volume 1 conta como nós montamos essa engrenagem, essa engenhoca, envolvendo sensibilização ambiental, boas práticas, troca de experiências. As pessoas falam do Nordeste, nós trouxemos muita coisa boa no Nordeste. Porque eles têm prática muito boa, inclusive com dessalinização, utilizar água salinizada e tudo mais. Nossos colegas da COGER, né? Da COGER, tem o projeto Água Doce, que foi a própria Secretaria dos Recursos Hídricos. Então, esses malucos pela água, você acha que foi isso o diferencial para termos suportado, em 2014, a pior crise hídrica de todos os tempos? Eu entendo que sim, e eu diria que o cidadão se transformou num maluco pela água. Eu diria que em 2014 aconteceu um fenômeno, porque Andréa, Francisco e outras pessoas, Murilo e todos os que trabalham com sensibilização, já tinham dado muitas palestras, muitas entrevistas, mas de repente as pessoas levaram um tremendo de um susto. É mais ou menos aquele filme, Um Dia Depois do Dia Seguinte.
Foi mesmo, porque, gente, né? Sim. Todo mundo começou a ficar especialista em volume morto, né? Todo mundo sabia onde que era o sistema Cantareira. E também todo Ficava mundo... olhando se ia chover, se não ia, quanto tinha de água no rio. E todo mundo ficou conhecendo o consórcio PCJ. Então, E a casa mais sustentável, né? justamente Temos porque muita entrevista lá. o que o consórcio PCJ sempre preconizou, por isso que caracteriza ser uma entidade maluco pela água, o que o consórcio PCJ sempre preconizou é o seguinte: se existe um problema, não deve existir uma lamentação. Deve existir uma empolgação para que eu encontre caminhos para solucionar esse problema. Então, essa maluquice fez com que as pessoas, em 2014, improvisassem latões vazios. Foi, até hoje a gente recebe, né, pessoas falando, durante a pandemia a gente começou a utilizar a água da máquina de lavar, do último enxágue, para lavar quintal, né, porque não faz sentido, né, lavar com água potável, né, o quintal, desobstruir linha de esgoto, né. Então a gente começou a fazer isso e agora a gente continua, porque a gente viu o quê? Uma economia na conta de água também. E viu, gente, não precisa nem pôr o sabão, você já aproveita, né, da água. E isso se manteve, então até aconteceu disso, do Cantareira se recuperar, mas o consumo não voltou aos patamares anteriores. A própria Sabesp divulga, né, que houve na Grande São Paulo entre 20% e 10% de redução do consumo. Nas bacias PCJ, uma professora solicitou e a equipe do consórcio fez os cálculos. Aqui também nós reduzimos em torno de 20%. E uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Nós implantamos a cobrança pelo uso dos recursos hídricos das bacias PCJ em 2006. E o consórcio, como não tinha agência de bacias, ele foi a agência de bacias de 2006 a 2010, que foi quem arrecadou os recursos e redistribuiu os recursos também para melhorias ambientais. Quando nós terminamos esse ano, publicamos um livro maravilhoso, né, mano? O Valor da Água, né? Tivemos o auxílio de uma maravilhosa querida que já nos deixou, né? A jornalista Liana John. Liana John nos ajudou. Esse livro, Valor da Água, tem um capítulo que ele diz o seguinte: de 2006 a 2010, que foram 5 anos de experiência da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que foi o consórcio, que foi a agência, o volume outorgado, quer dizer, as autorizações que o Departamento de Águas e Energia Elétrica dava e a Agência Nacional de Águas davam para se captar água nos rios e nos poços, reduziu em 40%. 40%, falando de PCJ, é 16 metros cúbicos por segundo. Dá para abastecer 4 cidades como Campinas, gente. Então, a cobrança pelo uso da água não foi para assustar as pessoas, para subtrair recursos das pessoas. Foi para transformar as pessoas em malucos pela água e saber o verdadeiro valor da água. Ensinar a fazer as coisas com menos água, né? Que é possível. Então, ficou essa lição de 2014 e ficou também, nós passamos pela nossa pandemia. Que lição que você acredita que o pessoal tirou da pandemia? Olha, uma coisa que eu senti, e muitas pessoas sentiram também, foi a falta de convivência com as outras pessoas, né? O quanto estar em grupo, o quanto coletivo é importante. E a gente que trabalha com educação ambiental sabe que é sempre bom estar junto e que juntos nós somos mais fortes, né? As pessoas, aquele contato só pela câmera, né? Não era legal. As escolas tiveram dificuldade com os alunos. Mas não parou, né? O gota d'água continuou. O importante é que a gente não parou e parece que a gente se fortaleceu, né, com esse período. Então, os educadores que tinham começado lá a participar da Escola d'Água e Saneamento, que o consórcio tinha lançado uma plataforma antes da pandemia, foram, né, aproveitaram pra caramba, porque eles aprenderam com a gente na escola, veio a pandemia e a gente continuou. Então, o Gota d'Água continuou no meio da pandemia. Eu lá aprendi com vocês, né? Então, eu gravava, eu fazia aula, editava, colocava na Escola da Água. E assim a gente continuou com as formações. E nos aproximamos, né, Andréa? Nós nos aproximamos, por exemplo, da coordenação do Pacto Global. E criamos um projeto em conjunto, junto com Campinas e outros municípios, voltados a levar água
para os menos atendidos, para as comunidades que durante a pandemia não tinha nem uma torneira. E um dos projetos que nós desenvolvemos com o Pacto Global permitiu que isso acontecesse em diversas comunidades. E aí? Ficou por aí? Não. O Pacto Global foi parceiro do consórcio, por exemplo, onde Murilo e Andréa e o nosso presidente Potion estiveram nos representando o ano passado, em 2023, em janeiro, nos Estados Unidos, né? No Congresso da ONU, o Pacto Global estava com o consórcio. E rolou em Nova York, né? Rolou em Nova York e o Pacto Global se aproximou, deu espaço para o consórcio. Então, na pandemia, nós nos aproximamos de novos parceiros. A própria ONU, a Agência Nacional de Águas também começou a fazer parceria, né, retomou parcerias com o consórcio no projeto Gota d'Água, e a gente começou a... E nós estivemos muito juntos quando nós somos agência, mas depois Precisou extrair coisa boa disso e conseguiu, né? Turbilhão de ideias, de vídeos. Começamos também, né, com uma categoria nova no Gota d'Água. Depois disso, os podcasts, né? Estamos aqui hoje também nessa experiência. Então, a gente, assim, teve que se virar nos E tempos. vale ressaltar que a Escola d'Água está ativa até hoje. Então, fica a dica aí para você que está nos ouvindo e assistindo. Acesse aí escola.agua.org.br, que os cursos online estão lá disponíveis e tem os cursos presenciais também. Aí eles abrem, tem a temporada de abertura e de inscrição, mas por esse site você vai ficar por dentro de tudo. Lembrando, escola.agua.org.br sem o www. E gratuitos, né, Murilo? Gratuitos, bem lembrado. Falar. Mas antes de caminhar aqui por encerramento, eu queria discutir aqui com vocês uma questão. Um dos diferenciais que a gente viu aqui nesses 12 episódios, aqui é o 13º episódio dessa temporada do AguaCast, a gente passou por aqui prefeitos, CEOs de empresas, passou muitos superintendentes de SAI, de DAIS, e uma coisa que sempre foi atentado aqui é dessa capacidade que o consórcio tem de capilarizar essa participação tanto do setor público, do privado e da sociedade. Então, e inclusive isso foi case de uma participação do consórcio lá em Rosário, na Argentina, onde fomos levar justamente essa capacidade de interlocução. 35 anos, esse é o grande legado do consórcio para a comunidade das bacias PCJ? Com certeza. É a arte de, com humildade, de forma suprapartidária, onde todos são do partido da água e do meio ambiente. Todos malucos pela água. Todos malucos pela água, construir soluções. É isso, André? Eu acredito que sim, Francisco. E assim, pra gente, né, que tem aí, né, de 35 anos de consórcio, 30 de Gota, 15... Eu e Murilo de consórcio PCJ. Eu vou fazer 33 em setembro. Depois, isso daí também pula, Francisco. Nós já estamos começando a ficar com os cabelos brancos, vai demonstrando a idade, né? É verdade. Mas o que eu queria falar é que é legal ver, né, que desses malucos pela água, então a gente, nesse período, eu consegui passar por pessoas, né, crianças ali, que participaram de atividades do consórcio de educação ambiental, que hoje são professores. Eu tive no seminário de avaliação do ano passado, uma professora que estava lá, que tinha sido aluna, que participou da Semana da Água e que agora estava com o seu aluno participando de um projeto, né, de um vídeo que ele tinha feito pro Sua Gota Faz a Diferença. Chegamos naquele momento que Ana Paula adora. Tô com saudade, porque, gente, isso é uma estamos novidade, no nosso... porque hoje a gente vai materializar esse momento. Não, é isso. A gente precisa disso, um pouco. Esse é o meu momento preferido desses 3 episódios de podcast. É o meu momento preferido. Tô saudosa? Já tô saudosa. Mas assim, o que eu vou precisar saber de vocês? Vixe. Vamos pôr na mesa? Vou pôr na mesa. Roda a vinheta. A gente tá doido. Roda a vinheta aí, é a Gota d'Água. É a Gota d'Água. Agora. Aqui está a Gota d'Água, Andréa Borges. Não, filma, gente. Que gracinha.
nossa gotinha d'água, que significa Faz muita muito coisa. sucesso. Que é o negócio. Falam que é anti-estresse, viu? Não sei, vou ficar aqui um pouco pra ver se melhora. Francisco Lahoz, Andréia Borges. Ai, meu Deus. Pra Qual vocês, é a gota d'água? Qual é a gota d'água? Quando eu falo essa expressão, eu até explico pro pessoal o que significa, né? A gota d'água é aquilo que você fala, meu Deus, não dá mais, eu não aguento mais, eu estou indignado. O que é a gota d'água pra você, Andréia? Pra mim, a gota d'água é continuarem desperdiçando, né, esse bem tão precioso com besteira, Ana. Você vê, tem gente, a gente fala, né, fala, mas tem gente que continua deixando torneira lá, mangueira aberta, gente varrendo a calçada com água. Né? Isso não pode mais. Então, para mim, a gota d'água, toda vez que eu vejo alguém desperdiçando, seja ele pessoa, poder público, que deixa um tempão, né? Serviço de saneamento também, algumas empresas largando água lá, um tempão até consertar. Então, toda vez que eu vejo isso para mim é a gota d'água. Você pega no pé da sua família? Pego no pé da minha família, pego no pé de vizinho. Outro dia eu quase que apanhei, que fui falar uma pessoa que tava lá. A barraqueira com a da água. Mangueira. Eu acabei virando uma barraqueira da água. Uma gente. maluca pela água, barraqueira pela água. Pois Aí, é. o próximo, a publicação do consórcio, os barraqueiros da água. E você, Francisco, qual que é a sua gota d'água? A minha gota d'água entra na espiritualidade. É que, infelizmente, as pessoas ainda não perceberam que a água é vida. E é finita. E é finita. Precisa de uma crise como 2014, onde a água bate, não, onde a água não bate porque não tinha água para bater em lugar nenhum, onde não se tinha água para tomar banho ou para coisa nenhuma, para que as pessoas passem a ter essa valorização desse produto. Então, a minha gota d'água, e eu, quando levanto todos os dias, eu assumo a incompetência. Que embora num trabalho de formiguinha, porque a nossa abrangência, embora tenhamos relações nacionais e internacionais, mas a nossa abrangência é limitada. Eu gostaria de ter conseguido ser mais abrangente. E de ter conseguido sensibilizar mais pessoas. Então, eu penso assim, eu não entendo que eu deva fazer um desabafo, mas eu devo ter um desejo. E meu desejo é que, espiritualmente, as pessoas sintam o valor de uma gota. Porque o dia que eles sentirem a importância e o valor de uma gota e que o seu organismo todo tem um percentual significativo de água, quanto mesmo, Andréia? 70%. 70% do seu organismo é de água. E se temos alimento, devemos a água. E se temos geração de energia elétrica, entre outras fontes, temos também a água. E se temos transporte, também devemos a água. Tudo Então, devemos a água. Tudo devemos a água. Então, a minha gota d'água é isso. Então, ao invés de eu fazer um desabafo e uma crítica, a primeira crítica é para o Francisco. Francisco, você é um incompetente, porque você ainda não conseguiu sensibilizar essas pessoas. E eu gostaria que, intimamente, cada uma das pessoas assumisse essa incompetência e se transformasse num agente multiplicador. Numa gotinha transformadora. É isso que vamos Quis entregar fazer agora, né? Porque todo mundo que passou aqui, né, Ana, nós fizemos... eles não vão ficar de fora. Não eles não podem, podem. né? Não podem. De jeito nenhum. Fale pra eles, então, o que eles vão receber. Você entrega, entrega. Para Francisco. Vamos tomar cuidado com as taças? Por favor. Para que não derrubemos e teremos que pagar a produção. Exatamente. Mas a gente queria entregar pra vocês, Andréia assim como Borges, todos que passaram pelo obrigada. AguaCast, Fizeram. um certificado de que vocês são também gotinhas que estão transformando o mundo e gotinhas que estão melhorando a bacia do Posso ler, PCJ. Murilo? Pode. Eu começo a ler e a Andréia continua. Deixa eu me preparar. Certificado. O consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí confere a Francisco Carlos Castro Lahoz, ou a Andréia Borges e Francisco Andréia Borges. Carlos Castro Lahoz. A singela homenagem, prossiga, Andréia,
por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos hídricos contribui para um futuro mais sustentável. Agora entendi porque o Murilo falou se ele podia assinar o certificado. Esse é o certificado da comunicação. Ele vai dar spoiler aqui da nossa vida particular. Deixa bastidores quieto. do consórcio PCJ. Mas, Adorei! mais do que nunca, eles são 2 gotinhas Muito. que estão Nossa, transformando o mundo, certeza, né? sem dúvida Bom, nenhuma. gente, Francisco, mesmo uma gotinha, veja, quando a gente vê alguém que passou pelo Gota, Semana da Água, e que hoje continua, é porque a gente atingiu uma pessoa. A gente continua na incompetência e, infelizmente, não conseguia atingir todo mundo. Mas Sim. um dia, quem sabe, cada um desses que a gente atingiu, gotas vai se e gotas fortalecer. vão... Se E das- todos fossem como vocês, de acreditar nisso também, você imagina só como seria? Então, gente? nós temos cooperações internacionais com vários países, inclusive com a Espanha. E os espanhóis, quando alguém chora, independente do choro, eles vêm com alegria. Porque eles dão um jeito de coletar a gota de Olha lá. Da lágrima. lágrima. De Por gota quê? em gota, o reservatório enche. Olha aí. Mas de grão em grão, a Olha o galinha meme. de gota em gota. Os espanhóis não perdem nem as lágrimas do choro. Bom, E gente... vem isso com alegria, porque é uma gota a mais, somando as nossas necessidades, a nossa sobrevivência. Bom, vou agradecer então a presença aqui de Francisco Larroz e Andréa Borges, que estão transformando o trabalho aqui nas bacias PCJ e veio aqui contribuir com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse podcast que, durante 13 episódios, celebrou os 35 anos do consórcio PCJ. Então, muito obrigado, Francisco, André, pela participação. Eu que queria agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de trabalhar no consórcio, de poder fazer um pouquinho de diferença. E agradecer vocês dois, gente. Olha, todos os episódios ficaram ótimos. Eu ri pra caramba, eu aprendi muito. Puxa saco. Vocês... Não, mas ela foi quer muito que eu legal. pague a cerveja. Não, O que eu é quero o jabá dizer- que eu paguei pra ela. Deixa aqui. Eu quero que vocês continuem, porque a gente ainda tem será? bastante coisa pra O fazer. que vem por aí, Murilo? Então, será que teremos uma segunda temporada? Não sei. Vai depender Pessoal, da comentem produtora. aqui A produção tem que cobrar mais barato os episódios. Não sei. Daqui a pouco a gente tá famoso. Já estamos. Esse, Sabe, alguém patrocina? Estamos com o próxima. publi aberto. Você que está nos Exato. assistindo, olha... Não siga nas redes sociais. Nos siga nas redes sociais, mas mais do que isso, contribua com a gente, entre em contato, venha participar desse podcast para que ele Exato. cada vez mais irradie aí por todas as bacias hidrográficas. Venha mostrar Eu- seus projetos. Com Sim, certeza. Eu faço minhas palavras da Andréa, então também sou o puxa-saco. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês dois e aos milhões de parceiros que nós temos aqui. Os produtores que estão nos auxiliando aqui, os nossos parceiros, né? Aê. E palmas A da gente produção. tá chique, porque assim, nós estamos aqui, mas tem muita gente aqui atrás. Por da gente, detrás. Só nos olhando, né? Tá um pouco e aqui complicado. atrás são essa equipe de produção que nos conheceram ali atrás das câmeras, em canais de televisão. Então, ao longo desses 35 anos do consórcio, nós construímos milhares de parceiros e contribuintes, até anônimos, que a gente nem imagina. A André recebe contribuições ali da educação ambiental que chega no envelope, às vezes, sem identificação da pessoa, porque a pessoa não está preocupada em ser nominada, ela só deseja contribuir, porque ela acredita naquilo que nós estamos fazendo. Então, obrigado, parceiros, obrigado, equipe do consórcio, todos os colaboradores, como os que permitiram essa produção. Todos E- os malucos pela água. E Todos obrigado a todos os associados, os 41 cidades e 24 empresas que fazem parte e acreditam E no os trabalho de nossos vocês. colaboradores ambientais, que tem muitas empresas e Os parceiros, Parceiros. RIOB, RELOB, o Conselho Mundial da Água, enfim, Porque a os Ana. 35 35 anos não foram É construídos. tanta né? gente, Ana, que olha, eu tô... Vai ter que ter uma segunda segunda temporada. Mas não isso tem. vai ser um mistério que vocês vão desvendar nas mídias sociais do consórcio, @consórcio PCJ. Nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify, como vocês já estão carecas de saber, como disse E o Murilo habituados Santana. já a ouvir, porque esse é o podcast Exato. mais famoso do Agradecemos a Brasil. presença de vocês que estiveram conosco ao longo desses 13 episódios. Agradecer a presença desses dois queridos. Sua presença, muito sua obrigada. também. Ai, agora tá tipo Jornal Nacional, Jogando né? confete, vamos para todo mundo. Ai, depois lá atrás é só, né? Então, mantenham-se conectados pelo site www.agua.org.br e aguarde que
talvez virar novidade. Agora Tá finalizando só com outro começando, brinde. né? 2024 tá só começando. Só, tem muita coisa. Tem muita comemoração ainda dos 35 anos do Sim, consórcio. empolgação. Então Vamos lá. quem sabe o nosso Viva a próximo... água, viva o consórcio PCJ e seus 35 anos. Viva! Viva a vida! E vamos torcer para que o próximo seja com um champanhe. Então, pessoal, até a próxima temporada do AguaCast. Obrigada, pessoal. Até lá. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br. Realização Consórcio PCJ.